Eu sempre digo que o medo, ele é um paralisador. Ele tem a capacidade, realmente ele tem essa potência de paralisar uma pessoa, porque é uma força, é uma memória muito intensa que está atuando dentro da mente da pessoa, que faz com que ela crie uns determinados cenários apocalípticos que muitas vezes não condizem com a realidade, né. E o medo ele está presente em todas as pessoas, cada qual com as suas particularidades, mas é impossível achar alguém no mundo que não tenha medo de nada, salvo raríssimas pessoas que já têm um grau de evolução, de inteligência emocional muito grande. Mas ainda assim, essas pessoas, elas ainda lidam com as experiências, com as sensações do medo, né? O que difere elas das demais é que elas não se identificam com esse medo. Elas entendem que isso é um fluxo emocional que está ocorrendo dentro delas, em virtude de uma memória que foi ativada, que nada mais é do que uma crença relacionada a determinado assunto, e na medida que ela não se identifica com esse medo, ela não se deixa manipular por ele. Então é correto a gente dizer que todos sentem medo em alguma instância, até porque isso está muito presente no nosso inconsciente coletivo, né? O planeta qual nós vivemos, ele é repleto de terror, né? De muitos medos, porque existe um condicionamento para estar sempre projetado no futuro, muitas crenças limitantes. Quando a pessoa tem essa crença limitante, claro que ela vai ter uma visão de futuro muito obscura, né? Acaba pensando muito naquilo que não quer que aconteça. Mas falando desses medos mais pontuais, né? Medo de andar de avião, medo de falar o que pensa, medo de demonstrar as próprias emoções, medo de criar intimidades com demais pessoas, onde aquela pessoa está sempre muito protegida, evitando a qualquer custo intimidade, né? Quando percebe que uma relação está ficando um pouco mais profunda, a pessoa ela dá um jeito de se afastar, né? Isso nada mais é do que uma indisponibilidade emocional, né? Então você que me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu gosto muito de usar como métrica aí a relação causa e efeito, né? Para tudo existe um porquê, para tudo existe uma explicação, e a explicação ela sempre está no nosso subconsciente, né? Com relação a esses medos mais pontuais, medo de falar em público, medo de abordar uma pessoa, às vezes até mesmo no chamado flerte, né? Medo de ter que falar numa reunião, enfim, são muitos medos que acometem aí a nossa sociedade de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa e muito nociva, porque a pessoa que se submete aos seus medos, obviamente ela acaba perdendo as oportunidades que estão diante dela, né? E ademais, mais grave do que isso ainda, é que quando eu sei que eu estou me movendo, eu sei que quando eu estou deixando de fazer algo por causa de um medo, inevitavelmente é correto a gente dizer que eu estou sendo covarde, né? Covarde é uma palavra pesada, mas o sentido literal dela é esse. É eu agir a partir de um medo e não a partir da coragem, né? Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho para apresentar, uma palestra para fazer e bate aquele frio na barriga, né? E parece que o mundo vai acabar, tem pessoas que têm até pânico, pessoas que têm vontade de ir no banheiro. Se a pessoa ela cede a esse medo, e ela inventa um problema qualquer para fugir daquela situação, ela resolve o problema dela num primeiro momento, né? Tapa um buraco, mas abre outro muito maior. Por quê? Essa pessoa ela vai se sentir tão culpada, ela vai sentir uma vergonha tão grande dela mesma, ela vai ter uma reprovação tão grande em relação à postura dela, que isso vai moer essa autoestima. A pessoa ela vai se sentir totalmente sem valor, né? Chega a casos até que a pessoa sente vergonha de ser ela mesma. E aí isso é muito ruim para a autoestima, para o amor próprio, e quanto menos amor próprio, mais fraca a pessoa fica, menos autoconfiante ela fica, e aí ela tende a ter cada vez mais dificuldades de enfrentar os seus medos, né? Então, minha proposta aqui é, primeiramente, a gente ter um entendimento que quando a gente consegue enxergar isso com clareza e internalizar, parece que se dissolve um pouco essa cortina de fumaça e o medo, que até então é um monstro enorme, acaba se mostrando como de fato ele é, nada, né? Pensa o seguinte, é,
Todas as vezes que você tem medo de participar de uma reunião, por exemplo, ou de ter uma conversa um pouco mais delicada sobre um assunto mais sensível, você sofre muito mais no pré, né? Antes daquele acontecimento, você sofre muito mais imaginando o que de ruim pode acontecer naquele momento, todas as coisas erradas que podem acontecer ali naquele momento, do que efetivamente quando você está dentro da experiência em si. Vamos pegar como exemplo aqui pular de paraquedas, né? Aqueles 10 minutos que antecedem o salto é literalmente um inferno na vida das pessoas, né? Parece literalmente que a pessoa ela vai desmaiar, que ela não vai dar conta, ela sofre muito, soa frio, tem taquicardia, é um sofrimento muito grande, uma ansiedade, uma agonia muito grande. Mas quando ela salta, essa experiência ela não se mostra negativa, pelo contrário. Naquele momento que ela está em queda livre, ela está em paz. Da mesma forma que um palestrante iniciante de carreira ainda, que sente aquele desespero para entrar na sua palestra, imaginando que as pessoas não vão gostar do que ele vai falar, que vão ser ríspidas com ele, ou que alguma coisa muito terrível vai acontecer. Quando ele entra e quando ele começa a falar e quando passam-se esses minutos iniciais, esse sofrimento vai embora. Não existe sofrimento. Pelo contrário, o que existe é uma realização. O que existe é um prazer, né? Então, na verdade, sofre-se muito mais pelo medo de fazer algo do que efetivamente fazer esse algo. A ação em si quase nunca é dolorida, quase nunca é sofrida. A bem da verdade é que é bem raro as coisas darem muito erradas nas nossas vidas. Ocorre que a gente dá um significado muito grande quando elas ocorrem, né? E por dar um significado muito grande, por envolver uma carga emocional muito grande, isso muitas vezes acaba se tornando uma memória encapsulada, uma espécie de um trauma que, quando ativada, vem todo esse sentimento à tona, né? Então veja, se o medo é da experiência, e a experiência sempre se mostra positiva, o palestrante, aquela pessoa que pulou de paraquedas, percebe que esse medo ele é totalmente sem sentido, né? Porque a pessoa está amedrontada com a experiência em si, e a experiência ela sempre se mostra positiva, ao menos na maioria dos casos, né? Então pense sobre isso, dê uma meditada a respeito disso, porque diante desse cenário, o medo ele de fato é uma ilusão, são projeções que a mente faz, projeções apocalípticas que quase nunca condizem com a realidade, né? Eu poderia citar aqui tantos outros exemplos, aquele medo de ir para um primeiro encontro, da pessoa não gostar, etc, etc. Quando chegar lá, fala, nossa, puxa, sofri à toa, foi tão legal, foi tão bacana. Então esse sofrimento ele é dispensável. Algumas outras coisas, alguns outros dissabores, é natural, né? Ninguém, eu sempre digo, ninguém passa pela vida totalmente em branco. Um raladinho sempre vai ter, mas essas coisas elas são raras. Em geral, a experiência sempre se mostra positiva, sempre se mostra repleta de alegria, de plenitude, né? Portanto, o medo da experiência que gera esse sofrimento ele é totalmente dispensável. Eu não estou dizendo que ao internalizar isso você não vai mais sentir medo. Muito provavelmente você vai sentir medo a tua vida toda, né? Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa é aquela que faz o que tem que fazer, o que faz sentido para ela, mesmo sentindo medo. Ou seja, isso significa inteligência emocional. Ela identifica esse medo dentro de si, ela acolhe esse medo, mas ela não se deixa manipular por esse medo. Então, fica aqui uma dica, procure, ao menos uma vez a cada 2 dias, fazer algo que você tenha medo. Se supere. Esses medos eles só vão ser transcendidos quando você encará-los de frente, né? Comece pelas pequenas coisas, pelos pequenos receios e vá aumentando a intensidade gradativamente. Você vai ver que essas palavras elas não são jargões psicológicos ou de autoajuda. Isso nada mais é do que uma matemática psicológica embasada na dinâmica da mente humana. Espero ter te ajudado aí. Um grande abraço.